Queridos, hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor, mas pela instrumentalidade do nosso irmão Arnold. Vem aqui, Arnold, por favor. Para quem não conhece o Arnold, esse aqui é o Arnold. Para quem não conhece o Arnold e não sabe, o Arnold tem desde o início do ano me auxiliado no Ministério Atitude, tem sido uma bênção, assim, tanto para mim como para o Ministério Atitude e também no trabalho com os adolescentes. E vocês já viram aqui ele pregando outra vez, pelo menos boa parte já deve ter escutado. É seminarista da nossa igreja, tem se dedicado a seguir, a procurar seguir mais especificamente não, mas mais integralmente o serviço na obra do Senhor. A esposa dele, Lorena, levanta aí, Lorena, agora. Todo mundo conhece a Lorena? É aquela ali, a esposa do Arnold. Da outra vez que o Arnold pregou aqui na igreja, eu não estava aqui, estava de férias, então vou apresentá-lo dessa vez. Agora em diante, toda vez ele já sobe direto, já mete ficha, tá bom? Então permita-me orar por você. Pai querido, obrigado, Senhor, por este culto. Queremos pedir a Tua graça e a Tua misericórdia na vida do irmão Arnold agora, Senhor. Que ele seja um instrumento Teu para falar com a igreja, Pai. Que Tu fale por meio dele aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que foi separado por Ti para a nossa edificação, para a nossa correção, Pai. E usa, apesar dele, para o louvor da Tua glória, Senhor. Que ele diminua e que Tu cresça no nosso meio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abençoar, meu irmão. Alô, já? Bem, boa noite, meus irmãos, novamente, né? É grande privilégio poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Então, sem mais delongas, convido você a abrir sua Bíblia comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos ler hoje o versículo 5 ao versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao versículo 7. Diz o seguinte: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos em oração mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dirija, abra nossas mentes e fale conosco, Senhor. Nós estamos aqui como Teus filhos, Teus servos, e queremos Te ouvir, Pai. Usa-me, Senhor, apesar das minhas falhas, Pai. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bem, como você reage quando alguém faz algo ruim para você? Você é pronto em perdoar ou você é tendencioso a guardar rancor e mágoa no seu coração? Como você reage quando alguém lhe dá uma cortada no trânsito ou faz alguma barbeiragem no trânsito com você? Você glorifica a Deus falando algo bom ou até ficando calado? Ou você fala alguma palavra torpe e peca com a sua língua? Como você reage quando você está acometido por alguma doença? Você se alegra em meio àquela tribulação, sabendo que Deus faz tudo para o bem daqueles que o amam? Ou você duvida do caráter bondoso do Senhor e até questiona os planos dele? Perceba que toda situação traz consigo duas escolhas. Ou nós glorificamos a Deus, ou nós não glorificamos a Deus. Ou nós agimos de acordo com a vontade de Deus, ou nós não agimos de acordo com a vontade de Deus. Porém, o que determina como alguém vai reagir às situações ao seu redor são os seus pressupostos, seus fundamentos, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão. Logo, se a sua cosmovisão for uma cosmovisão não bíblica, ou seja, não pautada nas Escrituras, a sua reação aos acontecimentos
será uma reação que não glorifica o Senhor. Por outro lado, caso você tenha pressupostos bíblicos, você buscará diligentemente reagir de maneira coerente com a fé em Cristo, visando sempre a glória de Deus. Porém, e quando nós olhamos para a igreja, diante da perseguição, do sofrimento, das adversidades, das aflições, qual deve ser a reação da igreja? Que reação a igreja deve ter? Deixar tudo de lado e viver o salve-se quem puder? Ou então, no sofrimento, continuar glorificando o Senhor? E essa ideia é trabalhada aqui ao longo da primeira carta de Pedro, né? Ele escreve ali a grupos de maioria de cristãos gentios, espalhados pela região da Ásia Menor, e que estavam agora começando a passar por perseguições ou por sofrimentos. E esses cristãos, eles estavam experimentando o início do que, algum tempo depois, se tornaria uma perseguição generalizada do Império Romano contra o cristianismo. Diante disso, Pedro escreve essa carta com o objetivo de encorajar os seus leitores a se manterem, mesmo em meio às aflições, em meio ao sofrimento, se manterem firmes e reagirem a tudo isso, tudo que tem acontecido e tudo que vai acontecer com uma conduta coerente, pura e digna daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. O que nós veremos aqui na parte final da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, nada mais é do que o sistema ou o método que os crentes confrontam o sofrimento. Ou seja, é um sistema de amor e humildade mútuos, à medida que confiamos que Deus combaterá em nosso favor, que Deus providenciará o escape ao nosso favor. Só que hoje nós veremos aqui nesses versículos 5 a 7, uma exortação de que membros mais jovens precisam se submeter aos seus líderes como ovelhas e que todos os membros, líderes e liderados, precisavam demonstrar humildade em suas relações uns com os outros, como uma marca do verdadeiro crente, à medida que permitiam que Deus estava cuidando das suas circunstâncias. Diante de tudo aquilo, os cristãos eram chamados a permanecerem firmes, enquanto confiavam que Deus cuidava de tudo. E a gente vai observar isso hoje em 3 pontos, sendo a importância da humildade, a humilhação como um meio para a humildade e a segurança que nós temos na humildade. Então vamos ler novamente o versículo 5, indo para o nosso primeiro ponto. Vamos ver sobre a importância da humildade. Leamos o versículo 5 novamente. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então Pedro, após lidar com os presbíteros, ou líderes daquelas igrejas, nos versículos 1 a 4 aqui do capítulo 5, ele volta a sua atenção para os jovens, que pelo contexto dessa seção que nós estamos lendo, podem ser entendidos como os membros daquelas igrejas, daquelas comunidades cristãs, sejam eles mais novos em idade ou não. Isso faz contraste com os mais velhos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que representavam os líderes locais, uma vez que normalmente esses líderes das comunidades cristãs primitivas eram anciãos, eram pessoas de idade mais avançada. Então Pedro exorta a esses líderes, aos jovens, na verdade, com a mesma intenção e com a mesma força que exortou o grupo anterior, os líderes. Então, aos líderes daquelas igrejas, Pedro os comanda, mesmo em meio ao sofrimento, a pastorear o rebanho do Senhor de forma virtuosa. Ou como nós podemos ler lá no versículo 2 do capítulo 5, como Deus quer. Agora, vindo aqui para o versículo 5, ao lidar com os jovens, o comando é que esses deveriam ser submissos aos que são mais velhos,
onde esse termo mais velhos, como nós acabamos de falar, ele faz referência aos líderes daquelas comunidades que estavam recebendo a carta e também eram chamados de presbíteros. Então, por sua vez, ser submisso significa basicamente ser alguém que serve sem contestar ou reclamar, ser alguém subserviente, respeitoso ou que aceita de bom grado ser comandado e estar em uma posição inferior. A ideia que o apóstolo trabalha aqui nessa seção, no capítulo 5, é que, da mesma forma que os líderes espirituais são comandados a agirem como verdadeiros pastores do rebanho de Deus, sendo líderes amorosos e altruístas, os liderados são comandados a se submeterem, ou seja, se colocarem de bom grado debaixo dessa liderança, como ovelhas obedientes. Em resumo, o ensino é que, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às adversidades, jovens precisam ser submissos aos anciãos. Liderados precisam ser submissos aos seus líderes. E tudo isso feito para a glória de Deus. Mas, após essas exortações específicas que Pedro dá aos líderes e aos liderados, ele se volta agora à igreja como uma forma geral, a igreja como um povo de Deus, os seus irmãos, né? E utiliza aqui a sua autoridade apostólica para comandar que todos aqueles irmãos, no trato uns com os outros, como nós vemos no versículo 5, eles devem se cingir de humildade, ou de uma forma mais clara, eles devem servir uns aos outros com humildade. E no grego, a ordem que os membros deveriam se cingir de humildade, ela pode ser entendida também como vistam todos o avental da humildade. E isso faz referência aos escravos daquela época, que, por exemplo, costumavam amarrar um lenço branco ou um avental sobre as suas roupas para servirem os seus senhores, servirem os outros, mas também se distinguirem dos homens livres ali da sua época. O entendimento aqui que Pedro quer passar para os seus leitores e para nós também, como igreja desse tempo, é que os cristãos devem atar ou vestir a humildade à sua própria conduta, para que todos possam reconhecê-los. E como escravos, como pessoas que servem como escravos, eles devem servir uns aos outros com esse sentimento. Em verdade, a gente pode afirmar biblicamente que a humildade é uma das marcas do verdadeiro crente. E nós somos chamados a crescer nisso. Nós somos chamados a amadurecer e crescer nessa busca e nesse espírito humilde como verdadeiros cristãos que somos. E é possível ilustrar isso muito bem ao olhar para o ato do nosso Mestre, Jesus Cristo, presenciado por Pedro durante a última ceia, e que deve servir de exemplo para nós, como cristãos. Então, como lemos em João 13, 4 ao 14, acompanhe comigo, João, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 14, esse exemplo da atitude de Jesus. João, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 14, diz o seguinte: levantou-se da ceia, Jesus, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas você compreenderá depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pule para o versículo 9. Continuando no versículo 9, na verdade. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E agora pule para o versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós
deveis lavar os pés uns dos outros. Então, diante disso, fica o questionamento para nós. Como nós temos agido diante da nossa liderança? Temos, conforme a palavra nos exorta, nos submetido aos nossos líderes de bom grado, ou temos agido de maneira orgulhosa e altiva? Somado a isso, como é que está a sua relação com o corpo de Cristo? Você tem se cingido de humildade e servido aos outros, ou você tem vivido como um senhor querendo apenas ser servido? Pedro mostra nesse mesmo versículo qual é a importância da humildade, quando ele cita Provérbios 3,34, dizendo: Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Se você, ao olhar para a sua vida, perceber que você está agindo como Senhor e não como servo, fique com essa advertência: Deus se opõe aos orgulhosos. Por outro lado, se você busca servir e não ser servido, fique com este incentivo: Deus concede graça aos humildes. Não há meio termo. Ou você é humilde diante do Senhor, recebendo e aceitando a vontade dEle sobre a sua vida, e assim alcançando graça, ou você é orgulhoso, considerando a sua vontade e a sua satisfação acima de tudo. E nesse caso, você estará em direta oposição contra o Senhor dos senhores. Deus se opõe aos orgulhosos. Nós possamos refletir bem nisso. Agora, alguns conselhos práticos para nós termos em mente e relembrarmos e também exercitarmos a nossa humildade. Alguns exemplos, alguns conselhos práticos. Primeiro, sirva na sua igreja local. Se coloque à disposição para servir no que for necessário. Segundo, lembre-se da pessoa e da obra de Cristo, que, como a palavra mesmo mostra, é manso e humilde de coração. E lembre que a humildade é uma das marcas do verdadeiro discípulo de Jesus. Terceiro, quando se sentir orgulhoso ou até perceber que está esquecendo a importância da humildade, medite em textos bíblicos que falam sobre isso, como, por exemplo, Mateus 11, 28 a 30, Romanos 2, 12, 3, Filipenses 2, do 5 ao 11, Colossenses 3, 12 e 13, entre outros. E quarto, ore pedindo que o Espírito Santo conforme você à imagem de Jesus Cristo. Que nós tenhamos em mente sempre a importância da humildade. Indo agora então para o próximo versículo e para o nosso segundo ponto, vamos ver a humilhação como o meio para a humildade. Vamos ler novamente o versículo 6. 1 Pedro 5, 6 diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, numa continuação do versículo 5, Pedro, aqui no versículo 6, incentiva os irmãos a buscarem a humildade e mostra qual é a reação esperada ao argumento que ele acabou de citar, de apresentar aqui no versículo 5, ao citar Provérbios 3:34. Uma vez que Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes, a ação lógica e que o apóstolo incentiva os seus leitores a terem é de buscarem a humildade. E como eu posso fazer isso? Por meio da humilhação sob a poderosa mão de Deus. Ou seja, ao invés de estar contra o próprio Deus Todo-Poderoso, é muito melhor se humilhar e receber a sua graça. Mas o que é se humilhar sob a poderosa mão de Deus? Pedro, ele utiliza aqui uma figura de linguagem chamada de antropomorfismo para transmitir uma verdade. E apenas relembrando, antropomorfismo é basicamente uma representação de Deus como tendo características ou ações humanas. A verdade bíblica é que Deus é espírito, João 4:24. Logo, ele não possui um corpo material e muito menos
uma mão poderosa, literalmente. Ao mesmo tempo, a imagem da mão poderosa de Deus não é algo incomum na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Alguns exemplos, se você quiser conferir depois. Êxodo 3,19, Deuteronômio 3,24, 9,26, 26,8, entre outros exemplos. Em resumo, a mão poderosa de Deus faz referência ao seu poder, à sua força e à sua autoridade como Senhor dos exércitos sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação. Assim, podemos entender a fala de Pedro no seguinte sentido: humilhem-se, reconhecendo e se submetendo ao total poder, à total força ou à total autoridade de Deus sobre a sua vida, inclusive em meio ao sofrimento. Então, se humilhar sob a poderosa mão de Deus, nada mais é do que reconhecer o poder do Senhor e se submeter a Ele. Nada mais é do que reconhecer o poder do Senhor e se submeter a Ele. Não podemos esquecer que o contexto da carta aqui de Pedro é um contexto de perseguição àqueles leitores. Mas, mesmo em meio a todo esse sofrimento, Pedro exorta que aqueles irmãos deveriam permanecer firmes, viverem de maneira digna e, mais do que nunca, a continuar reconhecendo e se submetendo à autoridade do Senhor, mesmo em meio a toda dor, mesmo em meio a toda situação adversa. Por qual motivo eles deveriam fazer isso? Por qual motivo nós devemos fazer isso? Para que Ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte. É o que Pedro fala. A exaltação aqui se refere ao fato de Deus, como soberano rei, elevar alguém a uma posição de honra. Porém, quando Pedro usa essa expressão em tempo oportuno, ou em outras traduções você vai encontrar no tempo determinado, Pedro chama a atenção para a volta de Cristo, como ele fez já em outras passagens da sua carta, como por exemplo, 1 Pedro 1,5, 1,10, 1,11. Então Pedro transmite assim confiança àqueles leitores, ao mesmo tempo que busca prevenir que eles tivessem demasiada precipitação, demasiado anseio por uma exaltação terrena. Ou seja, ainda que não fosse em meio àquele sofrimento que eles estavam passando ou passariam, no tempo determinado ou no tempo devido, eles seriam exaltados. A verdade aqui mostrada é que Deus já determinou um tempo no qual exaltará os seus filhos. Entretanto, para alguns de nós, esse tempo talvez não chegue aqui nessa terra, mas somente na volta do nosso Senhor. A questão é, você receber ou não uma exaltação provisória, temporária, aqui na terra, não muda o fato de que Deus já determinou um dia onde todos os seus filhos, sem exceção, serão definitivamente exaltados. E esse dia é o dia da glorificação, onde todos aqueles que reconhecem e se submetem ao poder do Senhor livremente, e eu digo livremente porque um dia todos irão se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, querendo ou não. Mas aqueles que se submeterem livremente, esses serão glorificados. Ou seja, eles receberão um corpo perfeito, sem a presença do pecado, a semelhança do corpo do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Diante disso, eu deixo a pergunta para você. Você tem reconhecido e se submetido ao poder de Deus? Ou será que você tem se submetido à sua própria vontade, aos seus próprios desejos, suas próprias inclinações? Será que você não tem tentado com todas as suas forças se exaltar ou alcançar uma exaltação passageira? Ou será que o seu coração tem esperado em uma exaltação definitiva que não vem do homem, mas vem do próprio Deus? Que Deus sonde nossos corações e revele a verdade diante dos nossos olhos, para que nós possamos
ser transformados pela sua palavra. Então, diante de tudo isso, você pode se perguntar: como eu devo colocar isso em prática? Eu vi a importância, eu entendi que eu preciso me humilhar diante do Senhor, mas como eu posso colocar isso em prática? Como eu posso reconhecer e me submeter ao poder de Deus? E para obtermos essa resposta, precisamos olhar para o versículo seguinte, que também é o nosso terceiro ponto. Então acompanhe comigo, versículo 7. Vamos ver a segurança na humildade. Versículo 7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a resposta para a nossa pergunta. No versículo 5, após incentivar os crentes a se relacionarem humildemente uns com os outros e demonstrar a importância da humildade, a saber, Deus concede graça aos humildes. Pedro, no versículo 6, ele vem incentivar os crentes a buscarem essa humildade por meio da humilhação, que, como acabamos de ver, se reflete no reconhecimento do poder de Deus e submissão a Ele. Mas aqui no versículo 7, que é uma continuação direta do versículo 6, o apóstolo mostra como esse se humilhar deve ser praticado no nosso dia a dia. E ele responde: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Essa é a forma que nós podemos nos humilhar diariamente, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. A palavra traduzida como ansiedade aqui, ela traz a ideia no original de uma preocupação ou de um cuidado excessivo sobre alguma coisa. Para os leitores originais daquela carta, muito provavelmente, essa ansiedade estava relacionada à perseguição que eles estavam começando a sofrer. Mas em meio a tudo isso, Pedro estava aqui, escrevendo sua carta, exortando, dizendo: busquem a humildade, entreguem, lancem toda essa preocupação ao Senhor e se submetam a Ele. Mais do que isso, Pedro passa aos leitores a segurança em que eles deveriam se apoiar durante essa busca pela humildade. Que segurança é essa? Ele, Deus, tem cuidado de vocês. Ele, o próprio Deus, tem cuidado de nós. Olhando para os nossos dias, a verdade continua a mesma. O que tem nos causado uma preocupação excessiva? O que tem nos deixado ansiosos? Será o Covid? Será a crise financeira? Uma crise política? A crise social? As guerras que estão aí surgindo? A depravação moral da nossa sociedade? O que tem nos deixado ansiosos? O que tem nos deixado preocupados? Não importa o que seja, se quisermos crescer em humildade, a palavra de Deus deve ecoar em nossas mentes, dizendo: lancem sobre mim a sua ansiedade, porque eu mesmo, diz o Senhor, cuido de vocês. Ouça o que Deus diz a nós no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou mesmo no Salmo 55:22, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Que segurança, meus irmãos, é saber que ao buscarmos a humildade, ao buscarmos obedecer o comando do Senhor, temos o Deus Criador, o Deus soberano, o Senhor dos senhores cuidando de nós. Que segurança é poder cumprir uma ordem do nosso Deus e saber que o próprio Deus está cuidando de tudo para que tenhamos uma caminhada tranquila, né? Porque vamos passar por aflições, mas tranquila. Só que cabe aqui, e é muito importante, abrir um parêntese. Se você, querido ouvinte, ainda não tomou uma decisão por Cristo, muito cuidado. Ao contrário do que talvez você pense, não ter Jesus como seu Salvador
é estar automaticamente do lado dos orgulhosos. A Bíblia ensina que todo ser humano, por conta da queda, é orgulhoso por natureza. Podemos ver isso lá em Efésios 2:3, Romanos 1:28-30, Romanos 3:11, Romanos 3:11 e 12. O homem carnal, ele não quer submeter a sua vontade a Deus, mas o homem carnal quer unicamente satisfazer e adorar a si mesmo. Por isso é necessário que algo venha e transforme a nossa vida de tal forma que não queiramos mais estar debaixo da escravidão do pecado, andando em desobediência e rebeldia contra o Senhor. E esse algo que é necessário a nós é o Espírito Santo, que vem sobre nós, nos dá vida espiritual e nos capacita a crer em Jesus Cristo. E após isso, então, como Paulo fala em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não importa que você faça as melhores obras nessa terra, não importa que você tenha o melhor comportamento ético, não importa se todos disserem que você é humilde, enquanto Jesus Cristo não estiver na sua vida, você não conseguirá a verdadeira humildade que provém dele mesmo. Logo, você estará em direta oposição contra Deus e não experimentará esse cuidado que nós acabamos de falar, que Deus tem para com os seus filhos. Por isso eu repito, reflita sobre isso. Reflita, perceba, sonde, peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e receba Cristo como seu Senhor e Salvador o quanto antes. Fecha parênteses. Então, alguns conselhos práticos de como lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Primeiro, não tente dar conta das suas preocupações sozinho. Leve a Deus em oração as suas necessidades. Segundo, lançar é uma ação, mas também é uma decisão de se separar totalmente de algo. Representa uma entrega decidida da preocupação que você tem nas mãos de Deus. Então entregue a Deus não com dúvida, mas com confiança. Lance, se separe disso. Terceiro, ao lançar sobre Deus, não lance as suas necessidades aos poucos. Não lance as suas necessidades de maneira parcelada em 10, 12 vezes. Não. Lance tudo de uma vez. Não retenha nada que você pensa que você pode resolver. Porque a verdade é que você não pode. Deus é quem pode efetuar tudo isso. Por isso, deixe tudo nas mãos do Senhor. Quarto, em qualquer situação, nunca esqueça que Ele cuida de você. Que maneira melhor de se humilhar do que abrir mão da tentativa de fazer algo que não conseguimos, mas depender totalmente de um Deus que pode fazer todas as coisas. Que maneira melhor. Caminhando para a conclusão, podemos resumir tudo o que foi dito aqui, perguntando novamente, qual deve ser a reação da igreja diante das perseguições, das aflições, do sofrimento? Qual deve ser a reação da igreja diante disso? E a resposta é, Deus ensina que nós, como parte da sua igreja, devemos permanecer firmes, reagindo a tudo isso com uma conduta santa e digna daqueles que foram chamados para serem seus filhos. De que forma eu faço isso? Vivendo em comunidades onde líderes cuidam de suas ovelhas, onde jovens se submetem aos mais velhos, onde membros se submetem aos seus líderes e onde todos, sem exceção, servem uns aos outros com humildade. Segundo, lembrando a importância da humildade.
De novo, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Terceiro, buscando a humildade por meio da humilhação, onde essa humilhação se reflete em reconhecer e se submeter ao poder do Senhor. Quarto, sabendo que nós nos humilhamos, mas Deus, no devido tempo, no tempo determinado, nos exaltará. E quinto e último, colocando tudo isso em prática no meu dia a dia. De que forma? Lançando sobre Deus todas as minhas preocupações, porque Ele me assegura, Ele promete que cuidará de mim. Então, se você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, considere tudo isso como palavras de ânimo na sua vida e busque crescer em humildade à semelhança de Jesus Cristo. Porém, caso você ainda não o tenha, considere tudo isso como um alerta e busque o quanto antes deixar de estar em oposição contra o Senhor. Se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra exposta a nós, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, Senhor, santa e eficaz, ó Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor aplique esta palavra da maneira que Tu queres em nosso coração, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nessa busca por humildade, Pai. Sabemos que não é fácil, sabemos que tantas são as tentações, as preocupações, mas nos ensina, Deus, verdadeiramente a confiar em Ti, Senhor. A lançar sobre Ti, Pai, as nossas necessidades e saber que Tu cuida de nós, Senhor. Aplica essa palavra em nossos corações. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém.